R$2 uma caixa misteriosa. Uma caixa misteriosa. Caixa misteriosa, vem cá! Bom, desde o dia 3 de abril teve início uma greve das instituições federais no Brasil. Tô falando aqui de institutos federais e tô falando aqui de universidades federais. Os servidores dessas instituições entraram em greve a partir do dia 3 de abril. Algumas, obviamente entraram posteriormente. Teve uma atualização do Sinasef, que é um dos sindicatos, e o Sinasef apontou que 520 unidades das 661 dos institutos Cefetes estão em greve total ou parcialmente nesse momento. Não peguei dados aqui para saber de quantas universidades estão em greve, mas aí a gente coloca em uma longa lista que também está em greve. Existem 3 sindicatos no encabeçamento, na negociação e na organização dessa greve. O primeiro é o Sinasef, esse que eu citei, que representa tanto técnicos administrativos quanto professores da rede federal, institutos, Cefetes, o Colégio Pedro II e a Universidade Tecnológica do Paraná, o Sindicato dos Professores Universitários, que é o ANDES, e também a FASUBRA, que representa os técnicos administrativos das universidades federais. Qual que é o contexto da greve? Claro, uma greve nunca começa do nada, caiu do céu. A gente está brincando aqui que é uma greve misteriosa, mas ela não tem nada de misteriosa. O contexto dela é basicamente o sucateamento das instituições federais ao longo aí de mais ou menos 8 a 10 anos. O que representa esse sucateamento? Significa que menos recursos estão sendo investidos nos institutos federais e nas universidades. Não houve reajuste salarial, ou o reajuste que houve não contemplou toda a perda salarial ao longo desse tempo, que a inflação chegou a ser muito alta. Por exemplo, a inflação em 2015 na Dilma foi mais de 10%. A do Bolsonaro em 2021, outra inflação anual acima de 10%. Há uma escassez de códigos de vagas, Os códigos de vagas são importantes para poder ter mais profissionais. Abriram-se novos campos, abriram novas salas, novas turmas, novos cursos e não teve código de vaga suficiente para suprir toda essa demanda. Então, portanto, isso representa um cenário de precarização das relações de trabalho. Isso representa também uma escassez de concursos públicos. Desde aí de 2015, a gente tem cada vez menos concursos públicos para suprir essas áreas. Essa greve, o contexto dela tem justamente a ver com essas características aqui que estão acontecendo em algumas medidas autoritárias que visam fazer com que essas pessoas que estão nos IFs das universidades trabalhem mais e mais e tenham uma produtividade muito maior do que elas tinham na época que elas entraram. Tem técnico administrativo fazendo a matrícula de 400 alunos de uma vez para ocupar a vaga ou para fazer o serviço dessas pessoas que não estão sendo contratadas. E não é raro a gente ver técnico administrativo fazendo trabalho até de psicólogo e professor fazendo um trabalho de relações públicas. Eu já tive que fazer de um tudo, até mesmo contar cadeiras. Sim, fiz um inventário uma vez. Embora a gente coloque na nossa planilha que a gente está fazendo 40 horas, mas se for somar tintim por tintim de tudo que a gente faz, dá muito mais de 40 horas por semana. Também entra dentro deste contexto um anúncio que o governo fez no começo de março, que diz o governo que vai ter a construção de 100 novas unidades, 100 novos campi dos institutos federais. Haveria um investimento de 2,5 bilhões para essas novas unidades. Porém, aí a gente pensa, tem dinheiro para poder construir novas unidades, novos campi, por que não tem dinheiro então para melhorar os campos que existem no momento atual, que está faltando estrutura básica? Daí nesse vídeo aqui eu vou responder as perguntinhas que vocês me enviaram anonimamente lá pelo perfil do Instagram do Diacrônico sobre a greve justamente. Então vamos lá. Gente, estou gravando esse vídeo aqui, mas eu não represento ninguém, não represento nenhuma categoria, não sou representante do sindicato, não sou representante da greve. Sou um simples professor que também está em greve, mas esse vídeo aqui é meramente informativo com a minha opinião. Quais são exatamente as reivindicações que as federais estão propondo? Boa pergunta, uma pergunta básica, O Sinasef, esse sindicato aí que eu falei para vocês, conseguiu sintetizar, resumir
4 grandes reivindicações. Mas olha, são tantas outras, vou deixar depois o documento, que é datado desde o ano passado, de julho do ano passado, com as inúmeras reivindicações, é muita coisa para fins didáticos aqui, as resumiu em 4 eixos, não são as principais. Primeira, a reestruturação das carreiras dos técnico-administrativos e dos professores. Trata-se de uma demanda que visa maior justiça e na progressão da carreira, no sentido de simplificar e ao mesmo tempo tornar equânime as carreiras, tanto de professores quanto de técnicos administrativos. A segunda grande reivindicação é a recomposição salarial. Sim, essa greve ela também por aumento de salário, mas não é exatamente aumento, é um reajuste salarial devido aí à perda do poder de compra ao longo destes 9, 10 anos aí que não teve nenhum aumento significativo. Aí vocês podem até dizer, não, mas eu li e soube que ano passado teve um aumento para os professores. Sim, teve um aumento, mas esse aumento foi insuficiente para poder recuperar o poder de compra que a inflação corroeu ao longo de todo esse período. A proposta é que o salário aumente 34,3% para técnicos administrativos e 22% para professores. Talvez vocês podem se perguntar, por que essa disparidade? Justamente porque o salário do técnico administrativo é menor do que o do professor e sofreu uma perda salarial maior até mesmo do que o do professor ao longo desse tempo. Isso é uma questão, gente, de equidade, de tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, da sua diferença. A terceira grande demanda ou reivindicação é a revogação de medidas, de instruções normativas, de leis e normativas que são autoritárias e que mais atrapalham a educação do que qualquer outra coisa. Um exemplo é uma IN de 2020, Instrução Normativa, que não foi implementada em todos os institutos porque existe sim uma resistência a ela de que se colocasse no mínimo 17 horas de ensino para os professores. Qual que é o problema se a nossa jornada é 40 horas semanais? O problema é que a gente não só dá aula, minha gente. Nós também temos que fazer pesquisa e extensão. Temos que fazer também representação, trabalho burocrático, outros serviços além aqui de simplesmente dar aula. Se fosse só dar aula, era outra história, mas não é. O que essa IN pode ocasionar é a impossibilidade de se continuar fazendo pesquisa e de se continuar fazendo extensão, por exemplo, ficar voltado só para o ensino. E outra coisa, 17 não é só 17, é 34. E tá parecendo a Dilma aqui esse cálculo, mas não é isso. 200, não 300, querida, 200. É porque cada hora que a gente trabalha dentro de sala de aula, nós temos que considerar uma preparação igual para aquela aula que a gente vai dar. Ou seja, se a gente gasta 1 hora dando aula, a gente vai gastar pelo menos 1 hora preparando aquela aula. Então, isso significaria que 34 horas já seriam comprometidas. Sobram-se 6 horas. Nessas 6 horas, minha gente, é impossível fazer tudo que nos é demandado. Ensino, pesquisa e extensão. Mas ensino não é só dar aula e preparar a aula, você tem outras coisas. Você tem os projetos de ensino, você tem os outros atendimentos pedagógicos, você tem atendimento especializado a alunos que têm necessidades especiais. 2000 anos depois. Então, isso você já vai jogando. Aí tem reunião pedagógica, ou seja, quantas horas vão sobrar aqui para fazer pesquisa e extensão? Olha, não vai sobrar nada, porque fazer uma pesquisa direito demanda tempo. A greve defende a revogação imediata do novo ensino médio e a adoção do modelo de ensino integrado para todo o Brasil. Quer dizer, seria que o modelo do IF fosse aplicado a todas as escolas. Outra grande pauta é a recomposição do orçamento para institutos e universidades. Ao longo desse tempo, as instituições federais de ensino vêm sofrendo cortes, contingenciamentos, bloqueios, e isso tem prejudicado a continuidade, a oferta de um ensino com qualidade e também o reajuste de auxílios e de bolsas a estudantes.
que também precisam, portanto, acompanhar essa inflação acumulada ao longo aí desses 9, 10 anos. Próxima pergunta. Explica tintim por tintim. Tô entendendo é mais nada. Não conseguiram um acordo de 6% a mais ou não tem nada a ver? A proposta apresentada pelo governo para o reajuste salarial 0% em 2024, 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Essa proposta foi apresentada em dezembro, depois aí de já terem rolado várias negociações entre os sindicatos e o governo. Então assim, era 0 para 2024, sendo que o governo já tinha oferecido aumentos a outras categorias sem precisar de grandes negociações. Então vocês podem ver lá que, por exemplo, Polícia Federal, Banco Central, os servidores dessas instituições tiveram aumento significativo, né? Alguns 30%, 40%. E aí, se a gente for considerar a inflação acumulada desde 2015 para cá, a gente perceberia que essas porcentagens aí que o governo estava oferecendo jamais ia reconstituir toda a perda salarial que teve aí ao longo desses 9, 10 anos. Na última negociação, o governo fez outra proposta que foi apresentada aí no metade deste mês. 0 ainda para 2024, nenhum aumento. 2025 seria 9% a partir de janeiro e 3,5% em 2026 a partir de maio, tanto para técnicos quanto para professores. Essa proposta foi rechaçada. Foi rechaçada justamente porque sabe-se que o governo tem dinheiro em caixa neste momento, mas não está querendo fazer o reajuste para 2024. E também foi rechaçada porque o aumento salarial dos técnicos, como eu disse, precisa ser maior do que o dos professores. Então os sindicatos não aceitaram essa proposta. E o governo, de uma maneira muito tacanha, o que ele fez? Ele somou os 9% de aumento que ele deu no ano passado com mais esses aumentos aqui que ele estava dando como proposta, né, 9% em 2025 mais 3,5% em 2026, e disse que isso representaria os 22% que a categoria dos professores está demandando. Foi muito infeliz, porque a gente sabe que quando chegar naquele ano lá, a perda salarial será ainda maior, a inflação terá aumentado. Então, o cálculo que foi feito dos 22% foi feito para esse ano 2024 e não com base aí no que vai acontecer futuramente. Isso é outra história. Então, assim, realmente foi uma forma bem picareta do governo agir. Porém, houve um acordo, sim, sobre o reajuste dos benefícios. O auxílio alimentação vai passar de 668, se eu não me engano, para R$1.000 a partir aí de junho deste ano. O governo já ofertou outra proposta. Depois dessa proposta de 0% ainda em 2024, 9% a partir de janeiro de 2025, não houve uma nova proposta. E aí o sindicato, né, exigiu outra reunião com o governo, que ele marcasse outra reunião nas semanas seguintes, mas essa reunião, até onde eu sei, ainda não foi marcada. Vamos então para as polêmicas e para as fofocas. Vocês gostam disso, né? Eu acho que vocês entraram nesse vídeo aqui é para isso mesmo, para ver o circo pegar fogo, né? Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Como fica o clima com os colegas que não aderiram à greve? Fica um clima gostoso, né? Um clima harmonioso. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Clima que parece, não sei, um jogo eliminatório da Libertadores da América, quando um time brasileiro vai jogar lá em La Paz, vai jogar lá em Quito. E os torcedores, assim, ficam em volta, né? O cara vai bater o escanteio, os torcedores começam a jogar chinela, garrafa, cuspir no cara, chamar ele de macaco. E apertou! Esquentou o clima no Morumbi! Eu acho que o clima tá um pouco isso, né? O time brasileiro vai jogar lá em Montevidéu, por exemplo, contra o Peñarol. É um pouco esse o clima que a gente tem. Qual sua opinião sobre os servidores que vêm se opondo à greve, se apoiando no argumento de que a única razão da greve é o aumento salarial? Estou sentindo uma treta. Olha, o que eu penso dos servidores que não estão apoiando a greve? O jurídico me impede de falar tudo que eu penso sobre eles, pelo menos publicamente, então... Já avisei que vai dar merda isso. Não foi dessa vez, hoje não. É
Aquela coisa, né? Desapontado, porém não surpreso. As expectativas não eram lá muito altas, mas puta que pariu, meu amigo. Que fase! A greve não é uma coisa que a gente gosta, tá amando fazer. Preferia estar trabalhando e ter as minhas férias como elas aconteceriam, quem tinha passagem já comprada, marcada, todos os planos que a gente estava fazendo e tal, e não vai poder ter. Então, assim, a greve, ela nos afeta e nos prejudica, sim, a curto prazo. Não tenha dúvida, não só os professores lá que dane-se a greve, vamos trabalhar, mas também a todos nós. Assim também como a greve, no sentido de ser essa última instância de poder reivindicar os nossos direitos, a melhoria na educação pública federal, ela é uma luta coletiva, é uma luta que para todos, não é só para mim, é para todos os servidores que estão envolvidos e também para todos os alunos e também para toda a sociedade, mesmo que a sociedade algumas vezes fique contra a gente, né, contra o movimento grevista aqui, e mesmo que os alunos sejam prejudicados a curto prazo. E por que beneficia a todos? Bom, porque se vier mais recursos, mais investimentos para os IFs, para as universidades, significa que nós vamos ter ensino público ofertado a todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm condições de pagar, colégios e universidades particulares que têm uma excelência. Além do mais, bons salários vão atrair bons profissionais para quererem trabalhar nas universidades públicas ou nos institutos federais. E os salários, eles também impactam na iniciativa privada, porque se o IF, que sai da Universidade Federal, estiver pagando pouquinho, vocês acham que as particulares vão pagar quanto? Elas já pagam muito pouco, né? Imagina então se não houvesse a concorrência, a possibilidade dessas instituições que tivessem um salário maior. Aí, meu amigo, aí esquece. Isso aqui esquece, né? E mais do que isso, o salário do servidor, ele também move a economia do país. O cara vai lá gastar no mercadinho do Zé, no açougue, nos outros lugares, né? A gente não fica pegando nosso salário e especulando bolsas de valores. Nosso salário não é tão grande assim para poder fazer isso, para poder viver de especulação. Pelo contrário, então, principalmente no caso dos IFs, que estão em cidades menores, isso eu acho que tem um impacto, uma importância muito grande e significativa para a economia local. Agora, dizer que a única razão da greve é o aumento salarial, me parece uma visão muito estreita, sabe? Eu sou obrigado a falar. Porque tem várias outras pautas aí que estão sendo reivindicadas e que são muito importantes e das quais eu até já falei aqui sobre elas. Então não é só uma questão salarial. Se fosse só o aumento do salário dos professores, gente, eu garanto a vocês que essa greve não teria começado. Não! Vi algumas pessoas dizendo que Patos não tem relevância e por isso não deveria entrar de greve. Abre aspas, apenas atrapalharia a vida dos alunos. Então, se você caiu de paraquedas no vídeo e não está sabendo de nada, eu sou professor de uma cidade chamada Patos de Minas, fica no interior de Minas Gerais, uma cidade que tem 160 mil habitantes. Eu, sinceramente, acho que esse argumento aqui é fraquíssimo. É só, sei lá, bundamolismo mesmo para poder justificar que a pessoa não quer entrar na greve e às vezes ela marcou uma viagem aí para Cancún e aí ela não quer fazer greve. Eu acho que deve ser isso, porque não tem outra explicação, não tem outro sentido. Dizer que Patos não tem relevância. Gente, os institutos federais, eles estão nos interiores, eles estão no interior do Brasil, nos rincões do Brasil. Mais de 520 unidades estão em greve neste momento, das 661. Patos é uma dessas aqui que está em greve. Vocês acham que se cada uma dessas cidades, dessas unidades que pensar sobre isso, dessa forma aqui que não tem relevância, aí realmente não ia ter reivindicação, não ia ter luta, não ia ter nada. Todo mundo ia ficar acomodado, resignado, tudo que o governo faz a gente bate palma, aplaude, tô viva e pronto. Pode não falar outra coisa para não tomar processo! Por exemplo, vocês acham que Porto Grande, no Amapá, uma cidade com 20 mil habitantes, tem uma grande relevância nacional, que as pessoas sabem onde é Porto Grande? Não sabem, mas é uma unidade que está em greve neste momento. Vocês acham que Rio Pomba, vocês sabem onde fica Rio Pomba? Lá em Minas Gerais, lá no sul de Minas, lá na zona da Mata Mineira. Vocês acham que Rio Pomba tem alguma relevância nacional? Assim, sozinha, só ela, 17 mil habitantes? Não, não tem, mas estão em greve. Bambuí, também em Minas Gerais, né? Mais ou menos próximo daqui. Uma cidade aí com 22 mil habitantes. Tem alguma relevância nacional? Muitos de vocês talvez nunca nem tinham ouvido falar nessa cidade. Mesmo assim, eles estão de greve.
Tefé, lá no Amazonas, uma cidade aí com 60 mil habitantes. Você já tinha ouvido falar desse nome? Você que é mineiro, Tefé, acho que você nunca ouviu falar. Qual a relevância nacional de Tefé para o resto do mundo? Essa pergunta sequer deveria ser colocada. Tefé está em greve. Morrinhos, lá no meu Goiás, lá na terra dos feudos, lá na terra do senhor feudal, uma cidadezinha com 60 mil habitantes está em greve. O IF goiano, muito ligado ao agronegócio, está em greve. E aliás, Morrinhos não tem 60 mil não, é 47 mil só. Tobias Barreto, nossa, Tobias, parece o nome de um cachorro. Tobias Barreto, onde fica isso? No Sergipe. Uma cidade com 50 mil habitantes. Qual a relevância para o mundo, para o universo, para a galáxia de Tobias Barreto? Talvez não haja, mas estão em greve. Alegrete, onde fica o Alegrete? Não me perguntes onde fica o Alegrete. Lá no Rio Grande do Sul, uma cidade aí com menos de 70 mil habitantes. Qual a relevância de Alegrete, além de fornecer chimarrão pro resto do mundo? Estão de greve. Patrocínio aqui pertinho de Patos de Minas. Menos de 100 mil habitantes, está em greve. Por que Patos de Minas, uma cidade com 160 mil habitantes, não teria relevância para poder entrar em greve? Então, gente, esse argumento é furadíssimo. É justamente a união desses lugares aí que as pessoas estão dizendo que não tem relevância que vão fazer a força para que esse movimento, das suas reivindicações sejam atendidas. Agora, os conflitos e as polêmicas entre os alunos. Na minha turma, teve uns alunos bestas que decidiram ir para a escola na segunda, mesmo não tendo aula. Dessa forma, os outros 38 alunos foram prejudicados. Isso pode acontecer ou o professor não tem esse direito. O professor ele tem que seguir o princípio da razoabilidade. Se ele chega lá, tem aí 2, 3, 4 alunos, ele não pode sair por aí aplicando atividade, prova, qualquer coisa que seja e prejudicar toda a galera, até porque ele sabe que esse pessoal não foi, porque eles entendem o que está acontecendo agora. Está acontecendo uma greve de proporções nacionais, que muitas pessoas aderiram, que isso é importante sim para o Instituto, isso é importante também para a minha vida como cidadão, não só para mim como aluno, mas para o futuro, vai melhorar a minha cidade também. Então, esse professor, ele tem que botar na cabeça a sua consciência de classe, saber que ele é um empregado, que ele é um funcionário, que ele é um trabalhador, que ele não é patrão, ele não é dono do IF, ele não é o presidente. Então, por que agir dessa forma? Não dá para entender. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Agora, quantos alunos, aí tem outra pergunta aqui também, que é o seguinte: o que eu faço com 3 colegas desocupados que decidiram ir para a escola na segunda-feira, que quando ainda não tinha suspenso o calendário aqui onde eu trabalho? Então, eu agi na base do diálogo, que eu acho que é assim a melhor maneira que a gente tem civilizada de tentar convencer e justamente buscar apoio aqui das pessoas e dos colegas. Eles também estavam desorientados, coitados, né? Uma loucura. Tem professor que quer dar aula, tem professor que vai entrar de greve, né? Então, a gente também tem que compreender o lado deles. Qual a importância da greve relacionado à cidadania? Ótima pergunta. Nós temos aqui algum histórico no país, né, de greves, mas a greve, ela é uma alternativa de luta dos trabalhadores justamente para demonstrar a sua importância para a sociedade verificar, ver, olha, como aquelas pessoas ali são importantes na vida de outros, como a vida delas é impactada por esses profissionais. Se não tiver nenhuma relevância, nenhuma importância, aí realmente a greve não vai adiantar nada. Então, nesse sentido, é uma forma de pressionar o governo para justamente ele perceber as besteiras que está fazendo. Então, na Constituição de Cidadania, a greve é um direito do trabalhador, está na Constituição, é garantida pela Constituição, ainda bem. Então, é uma luta justa, coletiva e um exercício justamente da cidadania, de se pensar criticamente, de se colocar como cidadão que sabe reconhecer seus direitos e reivindicar que as coisas melhorem. Tivemos aí uma greve muito importante em 1917, uma greve geral, uma greve histórica no Brasil, numa época que a gente não tinha praticamente nenhum desses direitos trabalhistas que hoje são naturalizados, né? E o Vargas depois vai aproveitar desses movimentos que existiam para dizer que foi um presente, mas na verdade o que o Vargas vai sancionar pela CLT é resultado de pressão dos trabalhadores ao longo desse tempo. Então, né, se você tem direito hoje a férias, a 13º, a folga remunerada é muito em função a essas lutas dos trabalhadores, e as greves representam isso também. O presidente hoje da situação, o Lula, ele era um grevista, né? Fez greve lá dos metalúrgicos
metalúrgicos de São Paulo durante o período aí da ditadura, foi preso por isso. Então é alguém que também entende bem de greve, reconhece a importância desse mecanismo aqui dos trabalhadores em busca dos seus direitos. Como isso pode ser prejudicial para os alunos? E você mudaria seu filho de escola por causa da greve? Pode ser prejudicial para os alunos a curto prazo, não tem dúvida. Se não for prejudicial, se não tiver algum impacto, alguma consequência, a greve não serve de nada. A greve sim é para causar um desconforto. Ela é a última instância, como eu disse aqui, de tentativa de negociação. Quando tudo que foi falado, feito, não resultou em nada, vai para a greve. Então sim, teria um impacto, prejudicaria os alunos aqui a curto prazo, mas a longo prazo os efeitos são benéficos. Agora, se eu mudaria o meu filho, se eu tivesse um filho, né, de escola por causa da greve, eu não mudaria. Eu manteria o menino lá, principalmente no IF, né, que é uma escola de excelência, e ia continuar lá porque eu queria justamente que o ensino continuasse da forma como era e melhorasse. Então jamais eu iria mudá-lo. Mas às vezes os interesses, né, da família, da pessoa, do próprio aluno é diferente, não, já tá bom para ele. Aí nesse caso, tudo bem sair. Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. Mas entendendo justamente que essa atitude dele seria individualista, não seria uma atitude que pensa no coletivo, que não pensa na coletividade, tá? Meramente individualista. Agora algumas perguntas que eu classifiquei como governistas, ou seja, levemente ali em apoio ao governo. O senhor acha que o aumento de 22% proposto pelos professores cabe no orçamento anual fechado do governo, sem que ocasione o aumento de arrecadação de impostos? Certamente que sim. Boa pergunta. Precisa de uma reflexão bem mais aprofundada do que simplesmente aqui estar respondendo perguntas sobre a greve. Eu indicaria um texto que foi publicado recentemente no site Patos à Esquerda, pelo Marcelo Custódio. Vou deixar no link depois essa análise de conjuntura que eu concordo assim grandemente com ela. O Haddad inventou um tal de arcabouço fiscal para poder conquistar os setores, né, dos grandes empresários brasileiros, dos banqueiros, enfim, desses grandes conglomerados, essa galera do mercado financeiro, né? Galera Faria Limer ali, ele inventou aí esse arcabouço financeiro fiscal no sentido de substituir o chamado teto dos gastos do Temer. Foi um avanço? Eu entendo que foi um avanço, mas um avanço muito tímido, porque esse novo arcabouço tem sido chamado por setores mais críticos, né, da esquerda, por exemplo, de calabouço fiscal. Ou seja, que não há possibilidade que o governo invista, né, gaste dinheiro em áreas essenciais, até mesmo como saúde e educação, se esse investimento ele não estiver atrelado à arrecadação do ano. Só que isso pode ter um custo para os trabalhadores, pode ter um custo para você que é atendido pelo SUS, que é atendido pelos serviços públicos, porque assim, os juros da dívida pública, que é um negócio assim, que é para banqueiro, para gente que tem endinheirado, isso continua sem mexer, continua sendo pago, assim, às pampas, tá? Agora, quando vai falar de um certo contingenciamento, um certo bloqueio de investimentos, me preocupa muito, porque assim, a ideia é o quê? Atingir um superávit primário, atingir aí, fechar as dívidas do governo, zerar tudo. Primeiro que a gente não pode tratar o governo, o Estado, olhar para as contas do Estado, do governo, da mesma forma que a gente olha para as contas de uma casa, de uma família. Não, o governo tem que continuar investindo, tem que continuar gastando para justamente também gerar melhoria na vida das pessoas. Essa grana, ela pode vir de outros lugares que não do bolso do trabalhador também, para cumprir essas metas fiscais que o Haddad quer. Por exemplo, taxação de super ricos. Mas isso é uma medida que pouco avança no país, a gente sabe por quê. Só que aí cai naquela história, né? É o governo que veio aí para justamente trazer propostas sociais, de reformas sociais, ao mesmo tempo diz que não pode governar, porque senão vai sofrer um impeachment, vai sofrer uma oposição muito forte no parlamento. Bom, mas então aí era melhor nem ter governado, deixava que os outros lá da direita, da extrema direita, governassem então, que já que é para adotar essa medida aí, que não há alternativas, é só seguir esse arcabouço fiscal, né, uma austeridade econômica, como é bem adotado de governos de direita. Então eu entendo que sim, cabe no orçamento aqui do senhor Haddad, sim, fazer esse aumento. Já teve aumento salarial aí para as polícias, para o Banco Central, para a ouvidoria, para um monte de lugar já teve aumento, né? O judiciário está preparando um outro aumento agora para o judiciário, para o Ministério Público. Então a gente sabe que tem dinheiro para grandes empresas, tem subsídios fiscais, tem perdão de dívidas dessas grandes empresas, enfim. O PIB
PIB do ano passado foi 10,9 trilhões, o produto interno bruto. O Brasil voltou a ser uma das 10 maiores economias do mundo. Dinheiro, minha gente, tem. Dinheiro tem. Agora a questão é justamente tornar a educação prioridade ou não. Há um discurso de que é, mas de que forma está sendo feita? E aí é a cobrança justamente que os grevistas estão colocando e pressionando o governo nesse sentido. Se o governo está aberto a negociações, por que essa greve precipitada? Olha, não acho que essa greve foi precipitada, não. A lista de reivindicações, a carta de reivindicações foi entregue para o governo desde julho do ano passado pelo sindicato. E de lá até então não teve nenhum avanço. O governo continuava batendo na mesma tecla. O governo se abriu para negociações e para propostas depois que o movimento grevista se fortaleceu e ele viu a pressão toda acontecendo. Aí sim, isso acabou acontecendo, essa abertura para negociações. E quanto mais gente se somar nessa greve, mais chance ela tem de acabar cedo. Por que no governo atual a decisão de começar a greve era favorável? Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta não, mas eu acho que você está perguntando aqui o seguinte: por que lá no governo Bolsonaro não teve greve e agora está tendo greve? Olha, isso é um mito, até porque no governo Bolsonaro tiveram algumas paralisações, algumas greves, não do tamanho que tem essa que é agora, mas eu acredito que seja justamente pela própria natureza do governo atual, que diz se preocupar com a educação pública, que a greve está acontecendo. O próprio Lula, quando ele foi eleito, foi tomar posse, né, ele teve um discurso lá onde ele falou que os trabalhadores do Brasil precisam pressionar, é justamente porque o Lula é presidente que eles têm que pressionar o governo. Por quê? Porque assim o governo teria um respaldo com a sociedade para poder passar várias reformas da educação, da saúde, de outras áreas que atenderiam, né, supostamente a maioria da população. Agora, fazer uma grande greve, uma greve imensa, como está sendo essa no governo Bolsonaro, será que ia ter algum resultado mesmo positivo? Ou ia ser só paulada no lombo? Porque sim, o Bolsonaro, vamos colocar, né, ele não estava nem aí, ele estava pouco se lixando para a educação. Para a educação pública, então, ligada a grupos aí que defendiam homeschooling, que defendiam educação privada, pura e simplesmente. Então, ele não se preocupava com isso. Um cara que não ligava para a ciência, que nem acreditava na eficácia da vacina. Então, minha gente, olha, fazer uma greve desse tamanho com o governo Bolsonaro, a gente já sabia o resultado. Agora, com o governo Lula, há uma possibilidade, há uma chance de ele atender essas reivindicações aqui. Qual a previsão? E as férias, como que fica com essa greve? As férias, esquece, irmãos. Só comer, né? Quando o senhor acha que voltará às aulas normais, acha que tem chance de pegar as férias de julho? Tem. Tem muita chance de pegar as férias de julho, porque as férias de julho são curtíssimas, né? As férias de julho, elas duram aí 2 semanas e meia, 3 semanas no máximo. Então tem chance sim, não de que a greve chegue até lá, porque assim, eu tô otimista e acho que vai acabar antes, mas da gente ter que repor durante que seria as férias. E vai ser horrível, né? Mas esperamos que pelo menos os benefícios a gente tenha aí a longo prazo. É o que eu falei, a greve é muito ruim, assim, a curto prazo mesmo, para os alunos, para nós professores, mas a reposição das aulas, elas não vão acontecer de forma que nem o calendário, ou seja, um dia de greve é um outro dia a mais, vai se dar pela quantidade de horas. Então pode ser, sim, né, que tenhamos aí mais aulas durante a tarde, aulas às vezes no sábado. Ninguém sabe, não dá para fazer essas previsões agora de reposição, é só depois que terminar. Uma greve é imprevisível, minha gente, quando que vai acabar a greve, não dá para saber. Eu vou dar meu chute aqui, ela vai acabar no começo de junho, então a gente vai ter aí mais pelo menos um mês de greve. Eu tô falando assim do Brasil inteiro, agora no cenário local eu não sou capaz de opinar. Enfim, espero que esse vídeo tenha contribuído para esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas, algumas questões sobre aí essa greve que está acontecendo. Espero também de coração que você apoie essa greve. Os professores e os técnicos administrativos precisam muito do seu apoio para a melhoria da educação pública federal em todo o país. Na descrição do vídeo eu vou deixar um ofício com todas as reivindicações que o Sinasef colocou na carta para o governo desde julho do ano passado.
beleza? E deixo também o link com a matéria que eu citei aqui do Patos à Esquerda, que faz uma análise de conjuntura muito interessante sobre o que está rolando aqui no cenário econômico do governo neste momento. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se você não gostou, deixa seu dislike, manda bala, deixa seu comentário, compartilhe com quem você quiser. Valeu e até a próxima.